Olá, boa tarde. No Best of Cinema de hoje falamos de Com Que Voz, o relato cinematográfico de um compositor, editor, encenador que compôs alguns dos mais marcantes fados de Amália Rodrigues. Alan Ullman trabalhou de perto com a diva do fado português e com ela criou o álbum Com Que Voz. O nome também escolhido em 2011 por Nicholas Ullman, filho do compositor, para o documentário que retrata a vida e obra de Alan Ullman. Nicholas Ullman, filho e realizador, conversa connosco sobre Com Que Voz, a primeira longa-metragem que realiza. Olá, Nicholas, bem-vindo ao Best of Cinema. Obrigado. Vamos então falar deste Com Que Voz. Como é que surge a ideia deste documentário de um compositor que é também, acima de tudo, seu pai? Exatamente, acima de tudo meu pai, por isso não foi uma ideia que surgiu assim, acordando uma manhã a dizer vou fazer um filme sobre o meu pai, porque justamente é o meu pai e não achava como filho que seria eventualmente uma figura interessante. O que aconteceu foi que o Museu do Fado, com o Rubén de Carvalho, mostraram interesse em fazer uma exposição no Museu do Fado sobre o meu pai. E então pediram-me se ele tinha algum espólio, cartas, fotografias, poemas escritos com a mão dele, o que é que eu tinha exatamente e se eles podiam eventualmente ver comigo o que é que existia para fazer catalogar aquilo tudo para depois entrar na exposição. Eu não sabia exatamente, achei a ideia interessante, então começámos a vasculhar em caixotes que estavam fechados desde o falecimento dele, que foi em 90, porque entretanto eu estive a viajar de país a país e nunca mexi naquilo. Foi o primeiro contacto então que teve com esse material? Quer dizer, digamos, a maioria do material foi, porque há muita coisa que já era conhecida, já tinha saído em outros jornais. Quando ele morreu, houve assim umas agendas que tinham sido fotografadas, que eu sabia que existiam, mas o que eu não sabia era, digamos, as áreas todas que o material abrangia, porque havia coisas sobre o Lisbon Players, que foi onde ele dirigiu umas peças de teatro, que eu não sabia, manuscritos ainda, onde tinham as notas todas dele, fotografias de platô, com a Eunice Munhoz, com o João Perry, com os atores que ele ensinou nessa altura, coisas do Homem que Fazia Chover. Quer dizer, e também havia algumas coisas sobre a Carmen Levy, por isso havia muito material que eu não sabia exatamente que existia. E ao catalogar aquilo tudo, apercebi-me que havia uma grande riqueza de material. Entretanto, também à minha volta, a minha mulher, o meu produtor e amigos começaram a picar-me. A sugerir a ideia de fazer desse material todo um documentário, um filme? Um filme, sim, e sobretudo um filme também porque ainda não existia nada sobre o Alan Ullman. O Alan Ullman teve o papel que teve na história do fado e, aliás, ele tem a sua própria história. Eu tenho 3 filhos pequeninos. Quer dizer, um já não é tão pequenino, tem 18 anos, mas tenho mais 2 que são pequeninos, que nunca conheceram o avô. Então era, de uma certa maneira, juntar muitas coisas que fariam com que fizesse todo o sentido eu fazer este filme. E que história é que é contada aqui? Porque há pouco conversávamos e disse que era importante para si que isto fosse, acima de tudo, também uma história. Exatamente. Porque agora esse era digamos, o segundo dilema, o segundo problema era como é que eu vou fazer um filme sobre a vida do meu pai, neste caso, mas que também é o Alan Ullman, de maneira a que o filme não seja várias coisas. Cabeças falantes, uma grande chatice, um filme que 10 minutos depois as pessoas só têm uma vontade de fugir da sala de cinema. E um filme... Queria cativar as pessoas para Alan Ullman. Exatamente. E não queria um filme lamechas, quer dizer, onde toda a gente só fala bem, porque isso é cansativo e não é a realidade das coisas, porque ninguém é perfeito e há sempre os dois lados, o yin e o yang das coisas. Por isso, e também apercebi-me que o período que retratava, digamos, a vida desta pessoa, que era, ele nasceu em 27, morreu em 90, e o filme retrata basicamente a partir dos anos 40 até mais ou menos aos anos depois do 25 de Abril, por isso 74, vai até princípios dos anos 80, porque ele morreu 10 anos depois, mas a partir daí já só era editor, basicamente, e a Amália já não cantava. Por isso havia uma riqueza muito grande a nível
político-social, a nível das coisas que estavam a acontecer no mundo. Houve a Segunda Guerra Mundial, houve digamos, a fragilização do Estado Novo no princípio dos anos 60, com a oposição a começar a haver grandes movimentos e os intelectuais. Houve assim um movimento que fervilhava e que era muito rico e de muitos acontecimentos. Por isso eu aproveitei essas coisas todas e tentei enquadrar sempre a história desta pessoa no contexto do período em qual ele estava a viver, que era extremamente importante, porque esse contexto, de uma certa maneira, afetou a vida dele drasticamente. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o irmão mais velho, que era o varão, que estava previsto, digamos, tomar conta dos negócios da família, nos últimos dias da guerra, ele tinha-se alistado na RAF, na Royal Air Force, e foi abatido nos últimos dias da guerra e morreu. E então todo esse peso, digamos, Passou para o seu pai. Passou para o meu pai. E o meu pai não era nada homem assim de negócios, ele era aquela alma... Foi um peso que chegou inesperadamente na vida dele. Exatamente, e mudou completamente o rumo da vida dele, porque a partir daí as expectativas do pai dele eram que ele iria tomar os negócios da família, quando ele só lhe apetecia era tocar piano e fazer coisas ligadas às artes. Por isso eu tentei fazer uma estrutura no filme que englobasse essas coisas todas e que tornasse o filme cativante e com uma certa dinâmica, e claro, com a Amália. Mas também está presente a dimensão de pai neste filme? Está presente a dimensão de pai, de marido, de homem comum, normal, quer dizer, porque... E conseguiu criar esse distanciamento enquanto filho para apresentar o homem aqui? Eu acho que sim, porque este período, eu nasci em 67, por isso todo este período, e vivi com a minha mãe até mais ou menos meados dos anos 70, depois fui viver com o meu pai, mas por isso a grande parte do período que está retratado no filme é um período que eu não presenciei como filho, por isso dá-me uma certa distância e permite-me olhar para aquilo que aconteceu de uma maneira muito imparcial, sem investir demasiado em tons mais intimistas. Eu acho que o que era importante era mostrar a relação dele como artista, mas a relação dele também como homem, como marido, como pai de filho, como filho de pais, esse lado que o torna vulnerável e humano, exatamente. E foi para si uma forma também de homenagear o seu pai? Sim, claro. Foi, quer dizer, como eu disse há bocadinho, não havia registro nenhum sobre o Alan Ullman. E se alguém quisesse tentar saber mais sobre esta figura um bocadinho enigmática, porque Alan Ullman, escrever fado, é um nome francês, como diz a Amália, não, ele não é bem francês porque nasceu no Darfur, diz a Amália, mas quem quiser saber agora, este registro ficará para sempre, espero eu. Porque, pronto, é um filme, as pessoas que conviveram com ele testemunharam, eu gravei esses testemunhos e ficaram gravados, porque as pessoas vão envelhecendo e vão desaparecendo e as histórias desaparecem com elas. E se uma pessoa não as grava, elas desaparecem para sempre. Perdem-se. Sim, perdem-se. Como é que caracteriza o seu pai? Como é que caracteriza o meu pai? Que homem é que nós podemos ver neste filme? É a sua visão? Isso é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito diferente. Aquilo que pode ver São duas realidades distintas. Completamente. Aquilo que pode ver no filme é uma coisa... Não é a sua visão? Não. Aquilo é a visão... Digamos, eu quis mostrar quem era o Alan Ullman, não só homem do fado, mas o homem pluridisciplinar que era, e as outras coisas que ele fez, porque ele não se reduzia ao fado. Mas a minha visão do Alan Ullman não é essa. Não está lá? Não está lá, porque a minha visão do Alan Ullman é a visão de pai. Então que homem é que aparece aqui? Como é que é este homem deste documentário? Este homem... É um homem real? É um homem real, sim, completamente real. Isto não vale a pena fazer filme se for uma pessoa tentar criar artifícios e... Não. A realidade não está escamoteada de nenhuma forma? Nada. A realidade está ali. Aliás, quem vir o filme, eu acho que justamente pela realidade estar presente e pelo testemunho das pessoas ser tão honesto, e vou usar uma palavra em inglês porque eu não sei dizer exatamente, candid, são muito... inocentes. Sim, de uma certa maneira. O testemunho da minha mãe, uma pessoa que vê esse testemunho
percebe logo que ela está a contar a verdade e que a maneira que ela tem ainda de falar sobre isso, que ainda existe uma mágoa e uma dor, e essa dor sente, não é só a minha mãe, mas todas as pessoas que testemunharam no filme têm digamos, um sentimento e uma emoção, apesar destes 40 anos terem passado, ainda muito à flor da pele. Agora, isso é a relação que eles tiveram com ele. Como eu lhe disse ao princípio, para mim, o Alan Ullman é o meu pai, era a pessoa que dava-me as diretivas lá em casa que eu tinha que fazer, que controlava os meus trabalhos de casa, que aos 13 anos pôs-me a conduzir, que quando ainda não tinha idade para ir ver Alien, levou-me com ele para podermos ver o filme juntos. Portanto, tenho aquelas... Conheceu então uma nova pessoa? Ou ficou a conhecer uma outra dimensão do seu pai? É assim, tudo o que está no filme eu já sabia. Agora, o que eu não sabia era exatamente os meandros, os detalhes, o como, o porquê, o quando, e isso sim, fiquei a descobri muitas coisas, descobri certos hábitos que ele tinha, descobri o facto de ele compartimentar tudo na vida dele, ele não misturava as coisas, eu já sabia que ele era uma pessoa muito púdica, já sabia muitas coisas a nível da personalidade dele, mas agora, a nível da realidade e da concretização de todo aquilo que ele fez na vida dele, e os comos e os quandos, e com quem, e como é que foi, e como é que aconteceu, isso tudo eu vim a descobrir. E aquilo que eu também descobri foi, digamos, a maneira como ele tocou as pessoas com quem ele conviveu. Porque ele só conviveu, estamos a falar de 4, 5 anos de vida, onde partilhou com os atores a encená-los, não foi assim, vidas muito compridas. E apesar desse pouco tempo, desses 4 ou 5 anos, as pessoas ainda hoje em dia, quando se lembram dele e quando falam dele, falam com uma... É isso que eu estava a dizer há bocadinho, com uma emoção, com um carinho, com uma... que é um bocadinho... não é chocante, mas que não estava à espera, digamos. Diga-me uma coisa, Nicholas, este filme aproximou de alguma forma do seu pai ou isso não era necessário? Não, já não tinha essa proximidade, mas aproximou-o mais pelo facto de que não houve esse aspecto aqui? Não, porque quem fez o filme foi o realizador, não foi o filho. O realizador... E é possível? É possível, garanto que é possível, O realizador aproveitou-se do filho para chegar perto. Para usufruir de certas vantagens que o filho conhecia sobre certos aspectos, como pondo as minhas duas tias, que têm para cima de 90 anos, a serem entrevistadas ao mesmo tempo. Eu, como filho do Alan Ullman e sobrinho delas, sabia automaticamente que aquilo ia dar ali picardia. Não se entrevistou a si mesmo? Não, porque, como eu disse, eu não presenciei todo esse período. E estar a acrescentar o meu testemunho iria dar iria completamente modificar, digamos, a dinâmica e o filme. E como espectador já assistiu, certamente, ao seu documentário mais do que uma vez. Tantas vezes. Com que sensação é que o espectador fica? Com o espectador ou eu? O espectador Nicholas Ullman, quando vê o filme, e o espectador comum, quando vê o filme, o que é que traz? O espectador Nicholas Ullman não pode ver o filme como espectador, vê como realizador e apetece-lhe voltar para a sala de montagem e trocar uma série de... E começar ali a afinar certas coisas e mudar aqui, e cortar ali, está um bocadinho comprido. O espectador, como eu lhe disse há bocadinho, por causa da honestidade e da sinceridade com a qual as pessoas testemunham, também por causa um bocadinho da simplicidade da estrutura, e como eu disse, não há nenhum... Não estou a tentar fazer truques, as coisas são como elas são e as pessoas dizem o que pensam e aquilo que viveram e a relação dele com a Amália e o fado. A minha mulher diz uma coisa que... Ela é americana e ela diz uma coisa que eu agora às vezes também já começo a perceber o que ela quer dizer, que isto it's a love letter to Portugal, que de uma certa maneira é uma carta de amor para Portugal e as pessoas que... Há uma crítica num jornal que foi feita pelo Alexandre Borges que diz uma coisa que chega a uma certa altura onde nós não sabemos se é a nossa história ou se é a história do Ullman. Confunde-se um bocadinho, isso por um lado. E por outro lado, aquela sinceridade e a genuinidade das pessoas torna
os testemunhos muito humanos, e o testemunho da minha mãe é um testemunho de sofrimento, porque ela, não foi fácil para ela viver com uma figura como Alan Ullman, que se metia em tantas coisas, e onde ela retrata um bocadinho aquilo que sofreu, e acho que as pessoas saem tocadas. E também saem tocadas pela relação do Alan Ullman com a Amália Rodrigues. Muito obrigada, Nicolas, pelo seu testemunho aqui no Best of Cinema. Estivemos então à conversa com Nicolas Ullman, o realizador de Com Que Voz, que relata a vida e obra de Alan Ullman. A não perder. Nós voltamos amanhã com mais novidades no Best of. Até lá, tenha uma boa tarde.